Bem-vindos ao brainstorming que nós estamos a desenvolver este ano. Vamos falar essencialmente sobre a criatividade e nesta matéria nós temos essencialmente aqui como objetivo ter visões diferentes, o que é que a criatividade nos traz de perspectivas diferentes. Então temos aqui também connosco 3 convidados diferentes. Fernando Sousa, da Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação. Eu tenho que fazer já aqui esta informação, portanto foi o meu primeiro professor na área da criatividade, já passaram alguns anos e portanto tem para mim uma referência também nesta matéria. Obrigado, Fernando, pela disponibilidade. Mónica Sousa, do IKEA, portanto, diretora de marketing do IKEA, portanto, trabalhando numa das grandes marcas a nível nacional e internacional também. Obrigado, Mónica, pela presença. E o Pedro Magalhães, diretor criativo da FCB Lisboa. Sim. Está correto, não é? Sim. Portanto, dentro diria do outro lado do cérebro, como se costuma dizer, da parte criativa e, portanto, com todos os desafios e oportunidades que isso gera. E, portanto, basicamente, o nosso objetivo aqui vai ser termos aqui visões diferentes e podermos trabalhar isto ao nível da criatividade. E eu, se calhar, começava aqui pelo Fernando, exatamente por lhe deixar este primeiro desafio, que eu já ouvi isto, mas há muitos anos, de outra forma, e tenho acompanhado noutros formatos, que é esta questão da criatividade e dos desafios criativos, como é que de alguma forma se abordam os desafios criativos e como é que eles se ultrapassam? É a resposta para $1 milhão, quase, obviamente. Não, é fácil, é fácil. Para si? Não é para mim, quer dizer, a solução é simples, o pior é cumpri-la, não é? Se teve uma infância desgraçada, doenças quase terminais, teve de assumir responsabilidades muito novo, teve de ultrapassar dificuldades que ninguém mais conseguia, é uma garantia de que terá realmente potencialidades criativas importantes. Portanto, aqui é uma solução, se quiser ser criativo tem que sofrer, não é? Tem que sofrer. Nada se consegue assim em grande descontração. Se não tiver essa hipótese, pode utilizar meios artificiais, não é? Umas drogasitas, umas coisas, passar um bocadinho para o outro lado, na ilusão de que se passa para o outro lado, corre o risco de lá ficar, não é? E que, enquanto está do outro lado, não queria nada, não é? Mas talvez consiga ver outras imagens, ter outras visões e regressar para este lado e então produzir algo de verdadeiramente original. Isto para passar os limites, não é? Eu achava melhor não passar, mas quer dizer, quando a gente fala nos grandes criativos, há sempre qualquer coisa destas duas que eu disse envolvido. Que se metem. Mónica, em termos eu diria que representas e és responsável por uma marca que teve aqui um dos grandes impactos neste tema da criatividade, agora logo no início do ano, com o que isso tem de bom e desafiante, obviamente, mas na prática este tema da criatividade e quando se arrisca do lado das marcas, como é que tu sentes esta tolerância das audiências face à criatividade? É bom, é desafiante, é complicado? Como é que isso se geriu? E já agora contas um bocadinho de como é que foi a história deste desafio. Então, olha, a IKEA é uma marca que gosta muito da criatividade e leva muito a sério a criatividade, que para mim é uma grande sorte. Portanto, este lado mais divertido faz parte mesmo da gênese da marca, do lado informal com que vivemos internamente, a nossa cultura. Por isso é uma coisa que também acho que ajuda à partida a ter aqui um campo fértil para ter boas ideias. Depois, nós estávamos a preparar um briefing porque íamos ter a maior descida de preços de sempre da IKEA, só que quando começámos a olhar à volta, a ver o que é que as outras marcas estavam todas a comunicar, estava toda a gente a comunicar descidas de preços, promoções, e começámos a sentir que se fôssemos por aí não íamos ter sucesso, ou seja, não íamos conseguir furar minimamente o canal, porque íamos estar a dizer o mesmo que todas as marcas estão a fazer. Portanto, sentimos que fazia muito mais sentido para uma marca que se preocupa com a vida das pessoas ir procurar temas que fizessem sentido ou que tivessem nas conversas de café, que as pessoas estivessem a falar e sobre a qual estivessem preocupadas. E uma das grandes coisas que estava a acontecer na altura era as eleições, pronto, em que estávamos a começar a falar do governo que tinha caído,
de todos os temas que estavam a passar. E nós sentimos, e foi um desafio que lançámos à Usina, que é a nossa agência, de como é que a IKEA pode falar deste espírito, deste contexto que se está a falar de eleições, de política. E a Usina, achamos que propôs-nos muitas boas opções. Nós validámos, todas as que foram para a rua foram da primeira vez que nos apresentaram. Da geringonça, de uma série de temas engraçados que iam fazendo a caminha, e depois quando vimos aquilo nós sentimos, isto é daqueles que dá arrepios na barriga, mas que sentimos que tem ali uma coisa que é com base numa notícia, ou seja, é factual, não estamos a dizer nada e muito menos longe de nós metermos no espectro político, ou seja, nós não somos apolíticos, não podemos mesmo, é um território proibido para a IKEA, portanto, estamos a constatar um facto que está a acontecer e achámos que era uma forma muito engraçada de brincar com o nosso produto, que por acaso é um dos produtos que está ainda mais baixo. E assim fizemos, pronto. E aqueles momentos foram, por um lado, de extrema alegria de ver que estávamos a conseguir furar, das pessoas perceberem que realmente estávamos a ter impacto, e por outro também com medo que pudessem achar que nós de alguma forma estávamos a querer impactar o tema todo eleitoral. Portanto, foi ali um limiar, os primeiros dias foram assim, de angústia, ao mesmo tempo de grande entusiasmo, e o mais espetacular, acho que das coisas que mais ânimo nos deu a todos, foi sentir que os nossos colegas de loja estavam tão orgulhosos da campanha, porque sentiam mesmo que os refletia, que era isto que eles queriam que a marca fosse. E achamos que isso para nós é mesmo mais importante, é sentir que estamos a falar a linguagem dos colaboradores, das pessoas do café, toda a gente falou da campanha. E para nós foi espetacular. Achamos que isso é que é o sucesso. E essa tolerância, na verdade, que é sempre o grande desafio, não é? Isso é bom quando se faz diferente, ou seja, a criatividade Sim. tem essencialmente a ver na sua gênese com esta matéria, e aquilo que tu sentes, fazer diferente. Aquilo que tu sentes é que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. E eu acho que é importante não nos levarmos muito a sério, não nos podemos levar muito a sério, nós não estamos a dizer nada. Não queremos meter no campo político, nós somos uma marca de decoração, de móveis e decoração. Nós não queremos de todo entrar no campo político. É só não nos levarmos todos a sério e tentar arrancar um sorriso às pessoas que estão tão preocupadas com tantas coisas. E no fim do dia é só publicidade, não queremos mesmo mudar nada. Bom, pegando aqui um bocadinho nesta mensagem que a Mónica passa, ou seja, se calhar nunca mais voltamos a olhar para os nossos móveis da mesma forma, não é? Passamos a olhar de uma forma diferente. E há aqui muitas vezes esta noção, perdão, do lado da criatividade de que as coisas vão andando um bocadinho na rodinha do rato, e às vezes é difícil mudar do lado das empresas. Na perspectiva da criatividade, quais é que são, na tua opinião, hoje, os maiores desafios que se colocam à criatividade e às equipas criativas para com os negócios e as marcas e as empresas? Ok. Muitos. Para já, a nossa profissão, a nossa atividade é muito intrusiva por si, independentemente do contexto, da altura do ano, do ano em que estamos. É muito intrusiva, não é? Nós interrompemos a vida das pessoas desde sempre, somos chatos. Portanto, na minha opinião, e acho que na nossa opinião, a melhor forma de interromper a vida das pessoas é diverti-las, é entretê-las, é dizer-lhes alguma coisa que elas se reconheçam, se emocionem, com o qual se emocionem. Portanto, a criatividade tem um papel fundamental, é só com a criatividade é que nós entramos na vida das pessoas e lhes dizemos alguma coisa e as persuadimos, que na verdade é a função da nossa profissão, é persuadir alguém a mudar uma atitude, a mudar um hábito, a passar a comprar este produto, a gostar daquela marca. Esse trabalho todo é feito com uma conversa que leva a um fim, que tem um fim como objetivo, e a criatividade é fundamental para atingir esse objetivo. Portanto, desde logo aí há uma dificuldade, que é a nossa profissão incomoda, chateia, portanto tem que haver aqui um lado criativo para furar isso. Depois temos outra coisa, eu acho que a nossa sociedade tem vindo a ficar ao longo dos anos, a nossa vida tem vindo, como a Mónica estava a dizer, tem vindo a ficar difícil, ao mesmo tempo que estamos cada vez mais, há aqui um paradoxo também interessante,
que estamos mais abertos e as liberdades estão cada vez mais postas e mais acessíveis, há um comportamento contrário de parece que não conseguimos exercer essa mesma liberdade. E eu sinto, enquanto criativo, e acho que todos nós temos vindo a ser testemunhas desse fenómeno, é cada vez mais difícil, é cada vez mais complicado falar de uma forma divertida, descontraída, criativa com as pessoas. Se eu olhar, eu às vezes faço este exercício, olho para trás e abro, tenho os anuários do Clube Criativos, tenho lá todos, os físicos, agora já não há, mas abro às vezes para consultar. E o que nós fazíamos há 10, 15 anos atrás era muito mais divertido, era muito mais criativo. O que é que se passou? Não evoluímos, a sociedade evolui, a medicina, a tecnologia, todos nós evoluímos e a nossa profissão regrediu. Portanto, eu acho que há aqui esse paradoxo de que nós estamos muito mais conservadores, muito menos tolerantes, ao mesmo tempo que estamos mais tolerantes para outras coisas. Há aqui várias coisas confusas e difíceis de trabalhar, de resolver. Portanto, a criatividade sofre com isso. Eu acho que nós sofremos todos, anunciantes, agências e o público, em último lugar o público, porque tem menos qualidade nos meios onde a publicidade aparece. Fernando, relativamente a isto, e agora olhando aqui numa perspectiva, se quisermos, nesta perspectiva que o Pedro colocou em cima da mesa agora, e esta, de alguma forma, regressão que possa ter havido na liberdade mais criativa, tem a ver com o quê? Com alguns limites éticos que foram sendo criados, que foram sendo impostos. Na sua visão, o que é que pode ter condicionado isto? Ou o que é que nós podemos ter que fazer para voltar a libertar um bocadinho este conceito de criativo e esta visão, assumindo que o conceito de criatividade, todos nós podemos ter visões diferentes e sentimentos diferentes daquilo que se diz. Acha que isto tem a ver com o quê? Com limites éticos que vão sendo definidos, às campanhas, à própria forma de falar? Em primeiro lugar, a questão da ética. Não se pode criar para o mal. Então, e os criminosos e o Hitler? Não, eles dentro da cabeça deles e do grupo a que pertenciam estavam a querer construir algo que eles achavam melhor. Independentemente de nós percebermos ou não. E do julgamento que os outros fazem disso. Portanto, a criatividade é sempre fazer melhor. E é sempre para o bem, ainda que depois a destruição seja mais grave do que a criação. Portanto, tem esse lado ético, mas é um ético pessoal, que depende também muito da moral vigente. Há sociedades que têm uma moral mais conservadora, outras menos conservadora. Depois, eu concordo em absoluto com o Pedro, porque não se pode criar de cara séria. É preciso um ambiente em que a gente possa contar umas piadas, divertir-se, alegrar-se e tal. Também por causa desta coisa do bem. Há uma alegria inerente à criatividade. Ora, não tem grande graça eu rir-me para as câmaras sozinho, ou rir-me sozinho, quer dizer, contar uma piada para mim próprio. Não tem. E essa é uma realidade do nosso tempo. As pessoas estão cada vez mais isoladas, mais fragmentadas. Pode-se dizer, está bem, mas a tecnologia permite uma ligação. Está bem, mas quer dizer, a tecnologia não transmite emoções. E a alegria é uma emoção, portanto, não dá. Há que juntar pessoas. E esse é um problema. Claro que foi muito agravado pela pandemia, mas deixou este rasto que agravou a já tendência nossa para o isolamento. Eu penso que esta questão da fragmentação, da não existência de grupos em movimentos, na arte, nas ciências, até na política, não é? Em que cada um querer a sua coisa que é muito diferente da outra, porque não era bem isso que eu queria, em paralelo com esta diversidade enorme de produtos, de variações, de dificuldade de escolha. Eu penso que é um problema da nossa época, cujas soluções eu estou à espera que mas digam. Não é? Já deixa-me aproveitar uma das questões disso. Acha que esta questão que se colocou, que teve a ver, por exemplo, com a questão da pandemia, etc., houve aqui chamemos-lhe afunilamento de ligação à parte toda muito mais digital? Acha que isso é um dos fatores que nos leva
a esta visão menos criativa, menos interativa? Acha que isso pode ter sido um dos fatores de influência? Não, o que eu estou a dizer é que quando as pessoas querem ser mais criativas, não têm um interruptor para apertar. Claro que podem usar aquelas soluções que eu disse a princípio, artificiais ou do sofrimento, mas quer dizer, a criatividade nasce da partilha. Porque um tem uma ideia, o outro gera, aquele anima, o outro contraria. Portanto, não se pode-se criar sozinho, é claro. Estar ali em frente ao computador ou a escrever. Não se pode inovar sozinho. Porque tem o problema da comunicação. E a comunicação é sempre coletiva. E se a comunicação começa a ser do primado digital, há partes que não passam. Mas é uma coisa imparável, não vamos agora dizer não, vamos parar com o digital. Não se trata disso. Quer dizer que se nós não nos distrairmos com o digital, porque o digital é absorvente, não é? E tira-nos tempo para fazer coisas importantes. Se tomarmos consciência que o digital é uma ferramenta e ser usado como uma ferramenta, não como uma substituição, nem como uma muleta, eu penso que está tudo bem, mas isso vai levar um bocadinho de tempo. Portanto, avançámos tecnologicamente, agora temos de repor o humanismo mais ou menos, não direi ao mesmo nível, mas pelo menos equilibrar um bocadinho mais. Forma. Ok. Mónica, aqui relativamente às questões e esse exemplo que tu deste, eu diria, tem tanto bom como desafiante, provavelmente, não é? Ou seja, se calhar foi ao contrário, para mim foi desafiante e depois foi bom. Mas achas que quando os projetos criativos desafiam aquilo que é mais convencional, isso é um fator completamente decisivo do ponto de vista de sucesso? É assim, para nós é. Para nós a criatividade é determinante. Porque nós, lá está, se calhar porque não temos um budget gigante, temos que ser muito eficazes. E se não tivermos uma boa criatividade, isso vai-nos custar muito mais para conseguir que o nosso cliente perceba a mensagem, perceba o que nós estamos a querer dizer e perceba o nosso ponto de vista. Portanto, nós achamos mesmo que a criatividade é uma parte muito, muito importante da nossa mensagem. Para fazermos uma coisa que não diga nada, que eu acho que é o que... Eu às vezes estou a ver campanhas na televisão e estou a sentir isto, está a responder a esta checklist, é como se estivesse a picar checklist, sustentabilidade, está. Sabes, acho que corre assim uma série de guiões que têm que estar lá nas empresas, querem cumprir, e às tantas o produto final depois fica uma coisa muito... No final do dia acabas o anúncio e dizes, não percebi o que é que eles me querem dizer. Pá, isso vai-te custar muito, muito mais, ou seja, só com a força do GRP, do dinheiro que tu puseres por trás disso, é que a mensagem vai chegar ao consumidor, e é pelo cansaço, não é? Nós temos vários exemplos disso agora na televisão. É pelo cansaço, é pela repetição que vai chegar lá, não é por ter sido um anúncio criativamente espetacular, que te entusiasme, que te toque, que te faça fazer qualquer coisa, ou agir, ou ligar, ou interagir com a marca. Por isso, para nós, a nossa equação na IKEA, a criatividade é fundamental. E por isso é que trabalhamos com uma agência que consegue e que tem o mesmo critério, que acredita no valor da ideia, e por isso acho que temos uma coisa espetacular, que eu acho que é fundamental, que é confiarmos muito uns nos outros. E cada um, quando um não está a puxar, puxamos nós, às vezes somos nós que puxamos pela agência, às vezes é a agência a puxar por nós, e eu acho que é muito este trabalho de equipa que também faz com que se queira. Pronto, e faço outras empresas que tive, o que eu sinto é que a nossa cultura, desde o CEO a um colaborador de loja, toda a gente quer muito boas ideias e toda a gente gosta depois de mostrá-las aos outros, ou seja, contagia por dentro da empresa. E toda a gente vibra, é giro quando eu às vezes estou a apresentar campanhas, sentir que estão a vibrar e pronto, e no digital com os coraçõezinhos e com as coisas, mas acho que é bom criar uma cultura que realmente valorize a ideia e que depois seja fácil de passar aos colaboradores, que os colaboradores consigam depois em loja mostrar exatamente o que nós dizemos na campanha, ou seja, ter um propósito super claro. Eu acho que isso é a base de tudo, é super claro o nosso propósito e sermos muito transparentes, ou seja, nunca vender uma coisa que não é vivida internamente.
Eu acho que também há muito esse risco, não é? Portanto, todas as nossas coisas que nós fazemos para causas sociais, de apoiar, é tudo vivido internamente, ou seja, há sempre um lado já pensado, ok, como é que há internamente apoia este tema. Quando estamos muito sólidos, é que vamos então para fora falar disso. Nós não gostamos de ser precipitados, como às vezes vejo marcas a serem, a falar de coisas que depois sabem que internamente as coisas não são assim vividas. Portanto, a criatividade, para nós, é ferramenta. É muito mais aquilo do que se faz e não aquilo que se diz. É mesmo, é walk the talk. Exatamente. Em termos daqui deste desafio que se coloca, nomeadamente na parte criativa, não necessariamente no criativo enquanto pessoa, mas na área criativa, o que é que sentes, Pedro, aqui relativamente a esta interação, ou seja, a criatividade muitas vezes é vista como vinda do lado da pessoa criativa, ou ela normalmente tem mais sucesso quando, como a Mónica dizia, isto funciona em modelo de escada, ou seja, eu digo, o outro contrapõe e voltamos a subir e vamos subindo e de repente chegamos a uma coisa que é completamente diferente e que não esteve na base de nenhuma das nossas conversas. Claro. Como é que sentes isso? Isso acontece mais do lado da agência? Tem muito a ver com a interação que se estabelece, por exemplo, com as marcas e com os clientes? Acho que tem tudo a ver com a relação que se estabelece com as marcas e com os clientes, completamente. Eu acredito que a maioria das agências, não vou dizer todas, mas deviam ser todas, se não são, tentam sempre, constantemente, fazer o melhor trabalho e utilizar a criatividade no seu trabalho. É o princípio. Quando deixar de ser assim, eu vou fazer outra coisa qualquer, porque esta profissão deixou de fazer sentido para mim. Portanto, deve ser isto. Depois, quando nos encontramos e quando fazemos uma parceria, tem que ser uma parceria com um cliente, com uma marca como a IKEA e com uma cliente como a Mónica nos acabou de explicar que é, as coisas funcionam. Porque a usina sem o IKEA não fazia sozinha o trabalho do IKEA, não acontecia. Portanto, quando estas duas forças, que nós temos um poder gigante, eu acho que nós muitas vezes não temos a noção do poder que temos nas mãos. Primeiro anunciantes e depois as agências de comunicação. Quando nós nos juntamos e juntamos os dois na mesma direção, com o mesmo objetivo, nós conseguimos fazer coisas extraordinárias. E o que eu acho que se passa é que esta ligação, esta relação não funciona sempre desta forma, não é sempre assim. E por isso perde-se muito trabalho, perdem-se muitas ideias, perdem-se muitas oportunidades. E o que a Mónica estava a dizer também, olhamos para a televisão e vemos muito lixo. Eu vejo muito lixo, todos nós vemos muito lixo, eu não consigo emocionar, gostar. Eu que sou doido por esta profissão, muitas vezes faço zapping e vou ver outra coisa qualquer e há uns tempos não, fazia o contrário. Na rua, os outdoors, é uma oportunidade fantástica, está aqui, está à nossa frente, as pessoas não fogem e nós não usamos os outdoors. O que há usou, parece que eu estou a dar graxa, mas é verdade e são poucos os exemplos, portanto é bom que os celebremos. Portanto, a criatividade sozinha não vai a lado nenhum, a criatividade e os criativos e só fazemos as coisas andar, só fazemos as coisas funcionarem em conjunto com uma marca, senão... Agora colocaste aqui uma questão que me lançou uma dúvida e eu vou fazer uma pergunta que que eu depois também já vou passar também ao Fernando, que é, eu lembro-me perfeitamente, que ainda hoje lá está, na escola, uma frase que diz, se formos só mais um, somos um a mais. Tu achas que esse é um dos princípios que tem havido dificuldade em passar, por exemplo, para o lado das empresas, não falo das marcas em particular, mas das empresas, ou seja, olha-se mais para a criatividade de uma perspectiva mais financeira, ou seja, às vezes não é quanto é que eu vou, não é quanto é que eu gasto, é quanto é que aquilo vale. E consegue-se perceber mais, olha-se mais para o lado de quanto é que se gasta e não tanto de quanto é que vale. Achas que isso é uma coisa que tem vindo a acontecer e que claramente vamos precisar de voltar a deixar e saltar para isso, não é? Ou seja, não é quanto é que eu gasto, porque na verdade aquilo que eu percebi daquilo que tu dizes é há uma visão de, se calhar, de mais contenção e, portanto, como há mais contenção, eu não acredito tanto na parte criativa, porque às vezes tem custos, não é? Certo. Achas que isto é uma das questões que está a levar a que a criatividade, de alguma forma, não esteja a conseguir? É uma das questões, acho que há várias. Sabes que eu senti, e acho que também todos sentimos, uma grande diferença com aquela crise enorme que veio do subprime e que aterrou aqui em 2010, mais ou menos. Foi nítido na minha vida, na nossa vida, que houve ali uma queda abrupta. E é natural, o que é que isso fez? Não emagreceu só as empresas, o que é que fez? Foi uma cacetada brutal na confiança das pessoas,
na segurança dos anunciantes, eu comecei a ver medo. Sim. Medo. E esse medo depois deixou de existir, mas eu acho que ainda não atingiu, ainda não desapareceu completamente. E eu vejo muita contenção, muito conservadorismo outra vez, muito o politicamente correto domina a nossa vida, e isso é chato, é chato para quem quer ser criativo. Quando eu sou criativo, quando nós estamos a ser criativos, estamos a fazer alguma coisa nova, inesperada, surpreendente, fresca. E se eu sou conservador, se eu tenho medo, e se eu acho que estou a gastar dinheiro em vez de investir, porque depois vou tirar proveito daquilo, não faço. É um dos problemas, acho que há vários. Fernando, relativamente àquela frase que ficou e que lá continua hoje, ao fim de muitos anos, de facto, se formos só mais um, somos um a mais. Este princípio é um princípio que, do ponto de vista da criatividade e da gestão dos negócios e das empresas, o Fernando acredita que é efetivamente um statement, uma afirmação que é condigna ou não? Permita-me não concordar totalmente com o slogan. Não. Acredito que esteja ao nível do Fernando Pessoa, mas na minha visão não é bem a ideia que eu tenho da criatividade. Isto é, e indo para o ambiente escolar, certo, um professor que queira ser criativo tem pouco tempo de vida, não é? Quer dizer, a criatividade não se pode buscar como objetivo em si, ou a inovação, não é? Quer ser inovador, quer ser criativo, está condenado ao insucesso. Então, mas não é importante? Claro que é, mas quer dizer, a pessoa pode estar incomodada com a realidade que presencia e preferir uma outra ordem, mas não é para ser criativo, é porque aquilo lhe provoca incomodidade, não acha que realmente tem interesse. Se nós perguntarmos a um aluno, então você, quando for professor, acha que a criatividade é importante? Acha que, sim, eu vou tentar ser criativo e tal, vou ver várias vezes o filme dos poetas mortos e tal. Mas é porque não está nesse papel. Pensa, tem um ideal que não corresponde depois à realidade que é quando estiveres nesse papel. Portanto, nós queremos fazer as coisas mais bem feitas. E a criatividade anda ali. Mas é uma atribuição, quer dizer, se nós ao fizermos dessas coisas, as pessoas acharem que é criativo, fantástico. Mas quer dizer, eu não pretendi e não devo pretender perseguir a criatividade como objetivo em si. Ok, portanto é um modo de não quero ser diferente de propósito. E, se for, ótimo, mas quer dizer, não é. Okay. Penso que me distrai da ação. Mónica, aqui relativamente, não necessariamente voltando ao mesmo tema e ao mesmo eixo da campanha, mas daquilo que são as campanhas e do que tem sido a tua experiência do lado da marca, existem... Isto para vocês foi um sucesso que não se esperava ou foi um sucesso de acordo com o que se esperava? E naquilo que é o teu passado já aconteceu o contrário, ou seja, como é que isto se mede? Ou seja, eu achar que vai ser um sucesso e depois não é, ou eu ter muito receio e depois ser um enorme sucesso? Como é que isso se gera para quem tem que tomar decisões? Porque as decisões há um momento em que têm que ser tomadas. Faz ou não se faz, aprova-se ou não se aprova. Como é que isso funciona? O que é que o teu histórico te diz? Sendo muito honesta e tendo em conta a dispersão de meios que hoje existe, não é? Já ninguém, por exemplo, nós os quatro estamos aqui e se calhar ninguém viu a mesma coisa ontem à noite, não é? Antes era fácil, porque víamos todos a mesma coisa. Agora é muito difícil. E dada essa dispersão, nós achámos que esta campanha ia ter impacto certamente em social media, certamente. Mas o impacto que teve, eu acho que era impossível de medir. Que não houve assim nada, muito recentemente, que tivesse sido esta avalanche toda. Portanto, eu estaria a mentir se nós tivéssemos, se eu dissesse que estávamos a prever isto tudo. Não estávamos. Ou seja, estávamos à espera de algum buzz, mas nunca na quantidade que foi. Mas foi fantástico, pronto, correu muito bem, foram ali uns dias difíceis de contenção, mas correu muito bem.
tivemos já outras campanhas e muito do que estavam a falar. O risco temos que tomar a decisão que vamos correr riscos, porque queremos correr riscos, porque há coisas que, por exemplo, no nosso caso, há temas que nós achamos importante enquanto empresa dar a nossa opinião. E nós temos, por exemplo, uma campanha que fazemos anualmente, que é no dia 17 de maio, estou a crer, que é o IDAOT, que é o Dia contra a Transfobia, pronto, LGBT, todos os direitos LGBT, e nós somos uma das marcas que mais apoia essa causa, porque acreditamos que todos temos direito a ser tratados da mesma maneira. E nós, o ano passado, fizemos uma campanha muito interessante, em que pusemos os nossos colaboradores, obviamente que quem queria, a dar a cara pela causa e a contar um bocado a sua história, como é que comunicou a decisão, e pusemos isto nas nossas redes sociais. Durante essa semana só pusemos os testemunhos dos nossos colegas, e a quantidade de ódio, de comentários horrorosos, de pessoas que fizeram unfollow à nossa conta, foi inacreditável. Portanto, era muito fácil, no meu lugar, eu ter dito, olha, vamos já parar isto, ao fim de 2 dias, já perdemos imensos followers, vamos parar. Mas achámos que, enquanto empresa, devíamos era continuar, porque se isto ainda causa tanta estranheza, tanto comentário horrível, nós temos que continuar a falar do tema. E pronto, e é um daqueles temas que está na nossa agenda constantemente, porque faz parte, e nós temos que dar cada vez mais a cara e dizer aquilo em que acreditamos. Acho que já não podemos continuar a não dar a opinião enquanto marcas. Acho que temos mesmo que tomar posições, e acho que as pessoas estão-nos a pedir cada vez mais isso. Pedir para serem surpreendidas, para saber aquilo em que as marcas acreditam, para também poder escolher melhor as marcas que querem para serem seus parceiros. Pegando exatamente nisto, Pedro, esta questão que tem a ver com os eixos que as marcas acreditam, ou seja, a questão da responsabilidade social tem vindo a estar muito em cima da mesa, a questão da sustentabilidade, etc. Isso é efetivamente um desafio que depois é fácil trabalhar do ponto de vista criativo, ou corre sempre este risco que a Mónica dizia, que é, na verdade, vamos criar e falar mais sobre o mesmo da mesma forma, ou podemos falar em formas diferentes, mas continuamos a estar no mesmo eixo. Isso é um desafio muito grande para a criatividade, ou seja, encontrar estes eixos estratégicos e depois replicá-los na perspectiva criativa? Os eixos estratégicos têm que vir das marcas, não é? Aquilo que elas acreditam, os valores delas. E como a Mónica estava a dizer, e eu concordo, acho que concordamos todos, é cada vez mais importante para nós, enquanto consumidores, nos identificarmos e acreditarmos nas marcas que consumimos. Não consumimos só, ou já não consumimos só porque é giro, porque brilha de uma forma diferente. Nós queremos saber o que é que aquela marca quer dizer, o que é que ela acredita, quais são os valores dela. Absolutamente. Então, para as novas gerações, eu acho que é fundamental. Elas não conseguem relacionar-se com as marcas de outra forma. Portanto, esse trabalho estratégico tem que ser verdadeiro, isso tem que ser verdade para a marca, porque elas são apanhadas na curva muito rapidamente, e é muito pior, e nós não concordamos com mentiras, não é? Acho que ninguém concorda. Portanto, esse trabalho tem que vir de trás, e depois nós trabalhamos da melhor forma que for possível, lá está, em conjunto, os dois, a comunicar o que se quer dizer da melhor forma. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante alguns anos a Vodafone na Thomson, depois na Wunderman Thompson. A Vodafone tem um propósito e tem valores muito bem definidos e tem uma série de eixos estratégicos da marca. Portanto, é simples trabalhar porque tudo aquilo é verdade. E foi das coisas que mais prazer me deu, muito mais do que fazer o anúncio engraçado, muito mais do que fazer o anúncio com humor ou com uma ideia gira, é trabalhar estrategicamente aquilo que a marca quer dizer. Onde atingimos o momento alto no Natal, onde nós escolhíamos o tema fundamental, ou interessante para tratar daquele ano. E claro que tínhamos reações muito boas e muito más também. Nunca era, e aliás o interessante é isso, era falar de um tema e de um assunto que gerasse conversa, e era essa também a intenção da marca, era abanar e gerar conversa, não é para ser aplaudida, era para mexer, tocar em algum ponto que fosse sensível, que fosse importante para a sociedade avançar, para sermos melhores, cada vez melhores. Muito bem.
penso que nós ainda estamos aqui já numa fase dentro dos timings que tínhamos previsto. Eu ia-vos pedir agora aqui um desafio que já não tínhamos previsto, e encarem isso como uma visão criativa, não é? Que é, se tivéssemos que dar aqui 3 sugestões de como é que as marcas podem e devem estimular a sua criatividade, trabalhar a sua criatividade, quais é que são 3 sugestões, não sei qual, deixo aqui, qual de vocês quer começar, 3 sugestões que vocês deixariam como completamente cruciais, na vossa opinião, para que a criatividade contribua para a afirmação da marca. E ao dizer afirmação, não estou a dizer porque a marca venda mais ou venda menos, mas para que ela de facto entre mais na cabeça e no coração das pessoas. 3 eixos que, na vossa perspectiva, são de facto importantes. Deixo aqui para quem quiser começar. Não? Vamos dizendo. O primeiro é acreditar na criatividade. A criatividade, sim, ao serviço de um objetivo, não é criatividade vazia e oca, é a melhor ferramenta para comunicar com as pessoas. A nossa profissão, comunicação, é uma conversa. Se a minha conversa é chata, as pessoas não me ouvem. Portanto, a minha conversa tem que ser interessante, divertida, tem que emocionar, tem que agarrar as pessoas. Se eu agarrar, eu vou conquistar aquela pessoa, vou entreter, vou ser interessante. E a criatividade é uma ferramenta fundamental para ser interessante. Eu acho que isso é fundamental. Depois há outras coisas, depois há mais formas, de certeza. Claro, imagina, eu acho que é muito ter um terreno proprietário, ou seja, criares o teu próprio caminho, não estares a copiar o do lado. É tão importante isso, e criares o teu território, e assim sabes sempre, garantindo muita consistência entre tudo o que tu fazes. Estás a falar de sustentabilidade, de uma promoção, de qualquer coisa. É tão mais fácil tu criares uma linha tua, com todas as nuances, seja como, por exemplo, nós temos o nosso tom de voz, que tem o sentido do humor, temos aqui uma série de coisas que se nós tivermos sempre os condimentos certos para fazer, não há que enganar, estamos sempre dentro do mesmo registro, as pessoas reconhecem-nos muito mais facilmente. E é bom para tudo, para a performance, as campanhas, para tudo. Por isso eu diria muito, para mim, é consistência, é ter um caminho proprietário e ter um propósito. E eu diria que são as... 3 eixos bem ditos. Portanto, quero deixar... Eu sou sempre partidário do velho slogan, não é? Employees first, customer second. Sem dúvida. Isto é, primeiro tratar da casa e dar oportunidade aos colaboradores de serem criativos. E a criatividade tem perigo, às vezes não é bem aquilo que a gente queria. Mas você pode ser criativo, mas só daqui até aqui, e esta coisa não pode, e aquilo não pode. Então, paciência, não é? Portanto, este equilíbrio do bom senso, é uma solução de lá para ali, mas é tão difícil de implementar. Porque há um momento em que o chefe se irrita, há um momento em que acha que o outro exagerou, há um momento em que gosta de impor o seu poderzinho, há um momento de bullying interno, e portanto, numa sociedade de pessoas, o equilíbrio é muito difícil. E, tal como a felicidade, podem-se atingir momentos de equilíbrio e de grande criatividade, não é? Liberdade para as pessoas criarem, mas prolongá-lo no tempo é uma arte. Felizmente temos exemplos disso e temos gestores que, dentro da sua grandeza, reconhecem a sua humildade, não é? E reconhecem que pode haver outros melhores que o próprio, não direi em todos os campos, mas pelo menos em alguns, portanto, não têm receio de ser ultrapassados ou de ser ofuscados ou por alguma razão. Mas nós temos que andar um bocado de lanterna à procura deles. Se encontrarmos que eles existem, a dificuldade é fazer com que eles atinjam lugares de responsabilidade, porque normalmente ficam ali pelo meio termo, não é? Quer dizer, pelo middle management. Quer dizer, essas pessoas que deveriam ascender a lugares de maior responsabilidade nem sempre têm essa possibilidade.
Muito bem, agora para terminarmos aqui uma pergunta rápida em cada uma das três visões, posso começar pelo Pedro também para fecharmos depois, que é qual é a sugestão que tu queres deixar aos criativos relativamente à forma como devem estimular a criatividade nas marcas? Uma sugestão. Como devem estimular a criatividade nas marcas? A criatividade nas marcas, ou seja, estando do lado do criativo, como é que essa sugestão pode ser feita? Depois vamos ver como é que do lado de dentro isso pode ser feito e como é que do lado de fora, quer da marca, quer do criativo, isso também pode ser feito. Vamos correr aqui... O melhor trabalho de caras é fazer um bom trabalho diariamente, que seja comprovado e que tenha resultados, porque isso vai convencer quem trabalha comigo, quem ainda não trabalha comigo e que vai querer trabalhar comigo. Temos vários exemplos, temos muitos bons exemplos. Podes dar alguns. A usina, o escritório, sei lá, são estes dois, a Thompson, por exemplo, a Barrow Gilby. Há várias agências que, pelo seu trabalho, pelo seu currículo, vão convencendo na prática, com exemplos práticos. Depois, no dia-a-dia, eu acho que mostrando bons exemplos, cultivando... Olha, uma coisa que eu faço, que eu tento fazer sempre com as marcas que eu trabalho, é conhecer a pessoa, o cliente, o responsável pela marca. Porque se eu conhecer, se eu me relacionar com essa pessoa, se eu quebrar barreiras, vai ser muito mais fácil dela me ouvir, vai ser muito mais fácil de eu perceber o que é que ela tem para me dizer, as inseguranças, as angústias, os desejos, os medos. Vai ser muito mais fácil de eu trabalhar também, de eu conhecer melhor a marca, e isso são coisas, parecem coisas pequeninas, mas são coisas simples para conseguirmos fazer melhor trabalho. Ok. Mónica, o desafio que deixas aos responsáveis das marcas, como é que devem de alguma forma olhar também para a criatividade e arriscar ou não? Qual é a tua mensagem, se quiseres deixar essa mensagem? O que eu acho que é importante e que temos vindo a estimular muito também com a usina é explicar o negócio. Ou seja, para que eles vejam a nossa visão de o que é que para nós é importante em termos de negócio, para onde é que nós queremos crescer, ou seja, dar um conhecimento geral do negócio, porque se eles também perceberem bem o negócio, vão perceber muito mais facilmente depois quais é que são as nossas grandes necessidades. Ou seja, por isso, nós partilhamos com a usina, por exemplo, partilhamos sempre os nossos planos mais aprofundados de vendas, de onde é que estamos a ganhar ou a perder cotas de mercado, ou seja, porque sentimos mesmo, se eles sentirem como nós o negócio e o que é que está a correr bem ou mal, é espetacular, porque vibram connosco nas alegrias e mãos à obra quando é preciso. Por isso eu diria que é muito esta partilha e depois o que eu acho fundamental é bons briefings. E é uma coisa onde eu sou especialmente chata, é passar a coisa já muito bem arrumada para a agência. Ou seja, porque se vai para a agência com dúvidas, não pode vir uma coisa boa, não pode. Portanto, preferimos gastar mais tempo, investir mais tempo do nosso lado, com todo o conhecimento que temos tantos estudos, existe tanta informação hoje em dia que é um bocado estar ali a separar um bocado o trigo do joio, porque senão temos coisas infinitas que podemos falar, por isso do nosso lado é pensarmos um bocado o que é que queremos e que insight é que é importante passar para a agência, que depois com o conhecimento que eles já têm do negócio nos podem ajudar a encontrar um melhor caminho. Dá trabalho, mas é importante. Fernando, a sua visão, a sua sugestão de como é que a criatividade pode ser trabalhada, olhando de fora, nem do lado da marca, nem do lado da agência, do criativo, na sua visão exterior, qual é a mensagem principal que acha que deve ser importante para a criatividade ser estimulada? Eu lamento imenso, mas eu vou-me repetir um bocadinho. Quer dizer, eu acho que, claro que se a empresa tiver dinheiro para contratar o Tom Cruise ou a Taylor Swift ou grandes criativos, do Ari dos Santos ou Fernando Pessoa, ótimo, quer dizer, mas para estar perto do consumidor, que seja de uma maneira de ligação pessoal, através dos seus empregados, através daqueles que conhecem as pessoas com quem lidam. É claro que estudos de mercado têm toda a pertinência, mas ficar perto do consumidor não quer dizer que seja respeitar todas as vontades e as mudanças que o consumidor requer, mas tem que se envolver sempre uma decisão coletiva em que os, digamos, stakeholders responsáveis por diversos setores das agências, da empresa,
da visão do cliente, do próprio cliente, possam estar ali, se calhar, gastando um bocado de tempo, não é? Mas proporcionando depois uma síntese que seja aceito por esses stakeholders como algo que responde às várias visões da complexidade que é a elaboração e a promoção de uma marca. Muito bem. Muito obrigado. Não vamos dar continuidade. Portanto, basicamente, poderíamos continuar durante muito tempo a falar sobre muitas coisas. Acho que foram aqui apresentadas visões muito interessantes. A visão da criatividade vinda de quem trabalha a criatividade por dentro, a visão da criatividade de quem lança muitas vezes os desafios ou tem que aceitar os desafios na perspectiva criativa, mas também uma visão, se quisermos, mais transversal e mais abrangente. Uma das coisas que obviamente acreditamos muito é que tem a ver com isto, que quando falamos de marcas ou falamos de criatividade, não estamos a falar diretamente da sua componente comercial, estamos muitas vezes a falar da componente do impacto que elas geram. E é muito nisto que nós acreditamos. De facto, aquilo que torna as marcas muitas vezes uma superbrand não tem a ver se ela vende muito ou vende pouco, tem muito mais a ver com a capacidade que ela tem de entrar na cabeça e no coração das pessoas, e por isso eu acho que ficou aqui muito bem espelhado estes temas. Agradecer-vos mais uma vez e obrigado também a todos vocês que nos estão a ouvir. Obrigado.